dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia a você que nos assiste através da TV Câmara. Bom dia da rede social. Eu, como presidente da Frente Parlamentar em Melhoria da Rota do Sol e BR-116, ontem à tarde, com a minha assessoria, estivemos fazendo uma visita tanto na BR como na Rota do Sol. Percorremos todos os caminhos, sabendo que há muitas e muitas ruas dentro da cidade de Caxias do Sul que precisa também ser feito reparos, mas me preocupa muito porque são as vias principais de Caxias do Sul, a BR-116 e Rota do Sol. Começando pela Rota do Sol, estivemos vistoriando toda a Rota do Sol, no trecho que diz ali na Ponte Seca até Vila Seca, estivemos vistoriando, e fomos falar do trecho que da Ponte Seca até ali naquela sinaleira de Monte Ibérico, ali na saída ali daquele bairro ali que é Santa Lúcia. Ali tem uma concessionária que chama-se CSG, que está tomando conta daquele trecho. Então, passamos naquele trecho, vimos que aquele trecho está intacto, está fácil e bom de tráfego naquele trecho. O trecho que se diz respeito ali da entrada do Monte Ibérico até a entrada de Fazenda Souza, o DAER iniciou-se na segunda-feira às 7 da manhã, um tapa-buraco. Tinha muitas e muitas quantidades de buracos abertos devido dessa grande chuvarada que choveu vários dias em Caxias do Sul, mas vimos que o DAER iniciou um tapa-buraco ali na Rota do Sol. Tivemos na entrada de Fazenda Souza um trecho pequeno, mais ou menos de uns quase uns 800 metros por aí. Também ali tem uns buracos ainda ativos, né, dentro da Rota do Sol, na pista de rolamento ali, ainda há muitos buracos ali, mas o DAER está fazendo essa parte, a Rota do Sol. Aonde tivemos grandes problemas foi ali onde estourou a adutora, né? Ali perto daquela igrejinha ali que tem ali, passando a entrada de Fazenda Souza, mas na frente tem uma igrejinha ali onde que aconteceu esse sinistro que estourou aí essa adutora, e aonde foi que prejudicou muito a Rota do Sol, a vinda dos carros de Fazenda Souza, ou até a vinda dos carros de Vila Seca e a Caxias do Sul, e o vice-versa, ali que deu um grande problema. Então já está tudo selecionado, está tudo já, o tráfego já está andando bem, então essa via já não há mais problema, já podemos ter essa via como alternativa caso precisar, aí a Rota do Sol até Vila Seca, posso falar, aqui na zona urbana de Caxias do Sul. Falando então também da BR-116, a BR-116 ela está aqui na zona urbana de Caxias do Sul e está recebendo um tratamento especial aí pelo DENIT. Até quero cumprimentar todo o pessoal do DENIT, as empresas que estão filiadas ao DENIT, que estão fazendo um trabalho maravilhoso aqui dentro da BR-116, aqui na zona urbana de Caxias do Sul. Nós vistoriamos a BR-116, nós saímos ali do bairro Balardim e fomos até Galopes. Depois a gente não consegue mais passar, Galopes e Vila Cristina a gente não consegue mais passar. Mas BR-116 está recebendo essa atenção especial do DENIT, então está recebendo uma camada asfáltica e devido a essas grandes chuvas que deu, não danificou tanto a BR-116. Algumas barreiras que caíram, né, ali perto do bairro Balardim, mas que não veio afetar a pista de rolamento. Ali as canaletas ficaram cheias de terras, aonde não teve aquele escoamento das águas, e daí afetou pouca coisa a BR-116. Vindo mais aqui para frente, aqui perto do bairro Ipiranga, aí também tivemos vistoriando, aí também vimos que a BR-116 está em condições
de tráfego ali aqui perto do bairro Ipiranga, por ali. Agora, descendo até Galópolis, nós encontramos muitos problemas ali, descendo a descida aqui da serra para Galópolis. Há uma serrinha ali, a gente teve verificando ali muitos problemas. Tem parte do asfalto que levantou devido da grande enxurrada, né, que tinha ali. Grande enxurrada levantou muitos a parte do asfalto. Chegando em Galópolis também, já vimos que Galópolis passou por um grande vendaval, desmoronou muita terra para baixo, inclusive ali afetou muitas casas, ali que está mais perigoso ali, mais difícil, a BR-116. A sua... Vereador Xuxa, há muito tempo se discute a questão da BR-116 passando por dentro de Galópolis. É um tema que é pouco discutido, mas os bastidores, né? Claro que é uma rota importante para deslocar, né, os caminhões para BR-116, para ir para Porto Alegre, enfim. Mas, além de ser um patrimônio histórico, a BR-116 é um espaço que não comporta carga pesada naquela rodovia, nesse trecho, vereador. Então, há tempo tem notificações de pessoas, né, de planejamento urbano, que ali é um problema que realmente está tendo esse acionamento por baixo. Outra questão que o senhor falou, e o vereador Felipe também, que é conhecedor da área, ali na BR-116, do Santa Corona até a Vila Ipiranga, ali na entrada, onde estão sendo feitas as obras, eu estou com medo, vereador, porque aquilo ali, a BR está... Eu acho que tem até o DENIT fazer uma intervenção ali, porque de repente pode estar ficando oco por baixo e desmoronar aquele trecho ali. Então eu estou muito preocupado, vereador. Quem passou antes das chuvas e passou agora, entende aquilo que eu estou falando e que pode acontecer num futuro breve também ali. Está encharcado o solo embaixo, né? Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Agora, falando de Galópolis até Vila Cristina, né? Eu fico feliz porque está no Jornal Pioneiro uma entrevista agora aí do ministro do Transporte, Renan Filho, que está confirmando a vinda aí de verbas para que recupere imediatamente essa via que diz respeito ao BR-116, ali do Galópolis até Vila Cristina. Que bom, né? E outras vias também que está vindo verba aí para nós recuperar essas vias. Precisamos sim de recuperar Caxias do Sul quanto antes, mas soubemos que tem aí em Porto Alegre, Canoas, outras cidades que foi mais afetada. Temos trabalhando bastante, os nossos vereadores trabalharam bastante, a Câmara de Vereador estava toda a trabalho, não pudemos atender todo mundo, mas tenho certeza que nós temos trabalhando para que um dia fique um dia melhor para a nossa sociedade caxiense. Obrigado, presidente.